aqui daria para fechar mais uma pessoa, entendeu? Pode falar. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Nós vamos para a segunda parte do nosso evento aqui, chamado Giro Audiovisual. E agora a gente vai dar um giro na questão das TVs locais e a sua relação com os produtores independentes. Então, eu queria chamar o Léo Bittencourt, que é o mediador do painel. Cada um vai se apresentar depois. O Léo Ed, que é produtor da Urca Filmes, também é vice-presidente do sindicato, divide comigo as agruras de tocar o sindicato. Nada como ter um vice assim, né, gente? Fala sério. Eu queria chamar o Rafael Ascar, que é aqui de Teresópolis, Anderson Duarte. Eles vão compor essa mesa aí, onde a gente vai tentar fazer um painel aí da produção audiovisual para as TVs locais. Bom, boa noite, boa tarde a todos. Eu quero primeiro assim, dizer que estou muito feliz de ver essa iniciativa da Firjan, que através do CICAV, né, está promovendo esse evento aqui em Teresópolis, que é um presente para a cidade. Inclusive, tivemos uma palestra aqui hoje muito interessante no Giro Audiovisual, que faz parte do roteiro, né, habitual da Firjan e da CICAV, que peregrina nas cidades, né, trazendo notícias e o que vem aí de ser o último grito, né, na questão do audiovisual, o que tem de moderno. E assim, a gente não sabe, a gente fica assim, não sabe se fica deprimido ou se fica muito contente, né? Assim, então é sinal de que traz a reflexão. E é essa reflexão e esse sentimento que eu estou movido aqui para trazer aqui com os nossos convidados aqui um pouco de debate, né, a respeito da realidade das TVs locais, da produção audiovisual local, tentando de repente empurrar os paradigmas para um patamar um pouco mais elevado e a gente conseguir tentar contribuir para essa mudança, assim, né, a evolução, né, as pessoas saírem um pouco da sua área de conforto. Então, vou falar um pouco de mim primeiro. Eu sou fotógrafo de formação e eu mexo com audiovisual desde 2000, ou seja, uns 16 anos, né, dos meus 27 de fotografia, 16 são no audiovisual. Eu ingressei no fotojornalismo, depois passei para fotografia publicitária. Trabalhei pelo menos 10 anos, eu sobrevivi em Teresópolis fazendo fotografia publicitária, né? Desde book até fotos de produtos, de bebidas para as empresas que tem na cidade. E depois fui entrando no audiovisual na área de documentário. Então, eu produzo documentários que são distribuídos em alguns pontos turísticos da cidade, que são documentários temáticos sobre a história de Teresópolis, da série Reminiscências. E atualmente eu tenho 2 conteúdos sendo exibidos na RCA, na TV Brasil e na Sky, não me lembro os canais, que são reminiscências sobre... Um é Reminiscências Estrada Direta Rio-Teresópolis e o outro é Reminiscências Teresópolis, a Casa da Seleção, né, que foi o último trabalho que nós fizemos na época de 2014. E eu estou aqui, assim, como mediador, para tentar extrair, assim, o máximo que pudermos da experiência de cada um desses convidados, né, com as intervenções do meu xará, né, que tem aí um olhar de fora, né, e vai contribuir. E eu queria falar um pouco também da minha experiência de espectador e coprodutor, né, nas TVs locais, uma vez que eu já participei de parcerias técnicas e parcerias de conteúdo com diversas TVs locais. Teresópolis, atualmente, conta com 6 TVs, ou 7, se alguém puder me corrigir, sobre a TV Sim, se ainda existe aqui. Então, são 7 TVs. Né? Canal 4, Diário TV, canal
7, que o nome é Canal 7, Canal 9, que é a TV Cidade, Canal 11, que é a TV, depois vem TV Brasil, Canal 14, Canal 17, Criarte TV, e o Canal 21, 22, 21, que é o canal evangélico, sim. Então são 7 emissoras da RCA em Teresópolis, né? Oi? São emissoras com um sinal, né, de TV de assinatura dentro do quadro de canais da RCA. Então, são emissoras com diferentes graus de atualização, com algumas diferenças temáticas de abordagem, né, e com assim, uma latitude bem grande dentro do nível técnico, né, de apresentação. Né? Então, de apresentação técnica e muitas vezes também de questões éticas, enfim. É uma coisa, eu me lembro do Jorge Saldanha, técnico de som que mora em Teresópolis, técnico de som de cinema da época de O Homem Marcado para Morrer, né? Que fez som direto. Cabra. Né? Cabra Marcado para Morrer. Então, ele, quando ele começou a assistir às TVs de Teresópolis, ele não ficou deprimido, não. Ele achou interessante e divertido. Quando eu perguntei, eu já perguntei com medo, né? Ele disse para mim assim, olha, eu acho interessante Teresópolis, porque Teresópolis é TV em estado bruto. E aí ele teve esse olhar poético, né, sobre a TV de Teresópolis. Isso ele me disse mais ou menos há uns 8 anos atrás, né, quando a gente se reconheceu aqui em Teresópolis. Mas então, e aí eu fiquei com aquilo, né? E aí quando ele inclusive, ele fez com que eu fosse mais tolerante, inclusive, com essas deficiências, né? Essas limitações, né? Técnicas, né? E olhasse com outro olhar, né? Ela está falando a linguagem dela mesma, porque é o teresopolitano, né? Que é predominante, é uma TV teresopolitana, predominantemente composta de teresopolitanos, falando para outros teresopolitanos de maneira teresopolitana. Então, com algumas ressalvas de alguém que veio com algum conhecimento de fora para contribuir, né, eu observo que é uma coisa assim, que é de raiz, né, TV de raiz. Então, eu queria assim, passar a palavra para os nossos convidados, para o Rafael Achar, que ele vai, né, e assim como o Anderson, eu quero pedir que eles falem um pouco da sua, resumidamente, né, como é que vocês entraram, sobre a sua trajetória dentro dos seus segmentos, né, e cada um fizesse a sua avaliação, né, a sua leitura de como é que vocês veem, né, a evolução, se é que teve, ou quanto que evoluiu, para onde que vai, né, a TV local, as TVs locais, e de o que vocês pensam, né? De forma, inclusive, a última fala cedo desse primeiro bloco, a última fala cedo do Léo, porque aí a gente subsidia ele, né, de uma maneira que ele possa contrapor, inclusive, ou seja, contribuir com mais qualidade, tá bom? Com a palavra, então, companheiro aí, Rafael Achar. Boa tarde, meu nome é Rafael, eu já estou nessa leva de TV esse ano, acho que completam 10 anos, e a gente começa fazendo televisão, eu acho que, se não me engano, todo mundo aqui do mesmo jeito, com um sonho de aparecer na TV, com um sonho de ter um nome na TV, é o que leva a gente a querer fazer televisão. Eu trabalho com produção, eu edito, filmo, no final eu faço de tudo, justamente porque aqui nós é muito limitada, a mão de obra é limitada, o recurso é limitado, o equipamento, a gente ainda não tem muito acesso às coisas grandes que se usam fora, então a gente trabalha dentro do que pode, fazendo o melhor com o que tem. Eu já trabalhei aqui com quase todo mundo de TV, de uma forma ou de outra, ou produzindo, ou segurando cabo de um, ou ajudando. Não tem nenhuma cara aqui de TV que seja estranha para mim, não tenha nenhum que não seja meu amigo. Então, o que o Léo falou é bem verdade, as TVs aqui são muitas TVs e elas têm diferenças entre elas, tanto na sua programação quanto na sua apresentação, relacionados a essa dificuldade, às vezes, que um tem de não ter um profissional de melhor qualidade ou de não ter acesso a um equipamento que
que está usando lá fora. E nós, teresopolitanos, aqui fazemos uma TV em estado bruto mesmo, e parece, às vezes, a gente tem a impressão de que a gente está dentro de uma redoma, que a gente não consegue fazer alguma coisa muito diferente, porque parece que criamos paredes para que isso não aconteça. Eu não sei se o Anderson, às vezes, tem essa impressão que parece que a gente não consegue avançar um sinal a mais, porque precisamos de mais informação, precisamos de mais ajuda, às vezes, de técnico. Quando a gente faz um trabalho fora, que a gente fica, poxa, tem tanta coisa que as pessoas estão fazendo fora daqui que a gente podia fazer igual, um equipamento tal, uma câmera tal, uma forma de se comunicar. Eu acho que é interessante ver vocês aqui hoje e, de repente, ouvir mais do que falar, porque falar das dificuldades teríamos todo o tempo do mundo, mas a gente quer ouvir o que a gente pode fazer com pouco, porque eu acredito também que assim, a mão de obra seja, a qualidade do profissional seja melhor do que a qualidade do equipamento. Um bom profissional consegue fazer muito com um equipamento talvez que não seja tão bom. Boa tarde, eu me chamo Anderson Duarte, sou jornalista. Hoje eu respondo pela direção do jornalismo do Grupo Diário, né, que engloba o jornal, Diário de Teresópolis, a TV, o portal Net Diário. Hoje eu estou lá à frente do jornalismo dessa galera que está produzindo já há 28 anos notícias em Teresópolis. Eu não estou esse tempo todo, claro, mas eu queria lembrar aqui, tem pelo menos umas 3 pessoas aqui, o Abel, o Maurício e o Rafael, que conhecem como eu vim parar na televisão de Teresópolis, né? E queria compartilhar com vocês que eu fui convidado a estar na televisão a partir de um artigo que eu fiz no jornal Diário de Teresópolis. O Abel acho que lembra bem desse artigo, em que eu falava absolutamente tudo o que estava sendo feito nas TVs locais naquele momento. Em alguns anos isso, acho que em torno de... 2007. Foi em 2007, exatamente. O Abel lembra bastante. Até porque eu acho que eu fui bastante rígido nas minhas palavras, né, no quadro que eu desenhava naquele momento, das TVs de Teresópolis. Fui bastante crítico mesmo. Não sei se o Léo se recorda disso. E aí, a partir daquele momento, houve uma confusão, porque as emissoras estão dentro de uma empresa, né, que é a RCA, e aí aquela matéria foi para a direção da RCA, e a RCA convocou imediatamente uma reunião com todas as emissoras e me convocou a estar lá para que eu explicasse aquilo que eu estava dizendo, da onde eu tinha tirado tanta crítica, né? Inclusive eu termino o artigo, eu tenho esse artigo guardado em casa, eu termino o artigo responsabilizando a RCA por tudo aquilo que estava sendo feito até aquele momento nas TVs e nas emissoras locais. E aí, daquela reunião, surgiu algumas mudanças, né, nas grades, algumas mudanças nas empresas, e principalmente o convite da RCA de que o Grupo Diário, que não tinha televisão, né, não fazia parte desse hall de televisão, que ele viesse produzir, né, na verdade com um tom mesmo de desafio, né? Quer dizer, já que vocês estão falando tão mal das emissoras locais, por que vocês não vêm para cá tentar produzir alguma coisa de qualidade, mostrar que pode ser feito? E aí surgiu a história do Diário. Independente dessa questão, eu queria só fazer esse retorno histórico para que vocês entendessem o seguinte: eu teria todo o respaldo possível para chegar aqui e criticar todas as emissoras, porque eu comecei a minha história da televisão criticando todas as emissoras. Mas eu vou fazer o inverso, eu vou defendê-las. Vou defendê-las porque é o seguinte: não foram poucos episódios, e a gente trabalha essencialmente com o jornalismo na emissora que eu trabalho, né? E eu, como coordeno o jornalismo, não poderia ser diferente, não poderia trabalhar com entretenimento, não poderia trabalhar com outra forma, me dediquei ao jornalismo. E nessa minha dedicação ao jornalismo, eu percebi que as emissoras locais, mais do que estarem em estado bruto, mais do que pecarem em seu zelo técnico, e a gente já discutiu isso tantas vezes, né, Rafa? Eu sou amigo pessoal do Rafa desde a adolescência, a gente sempre discutiu isso. Mais do que pecar nessas questões técnicas, eu acho que o serviço que é prestado pelas emissoras locais,
E aí eu estou falando de serviço mesmo, não algo que eu imagine que seja um serviço a ser prestado. É serviço efetivamente prestado pelas emissoras locais, ele suplanta qualquer tipo de dificuldade técnica. Não estou aqui isentando a pessoa que quer fazer a coisa do jeito que vem sendo feito, né? A gente estava discutindo aqui, eu estive recentemente num congresso em Santa Catarina, né, a respeito das produções locais. Há uma discussão muito grande, né, na mídia impressa, sobretudo, sobre os novos rumos da mídia impressa, né? Vai acabar, não vai, tem jornal acabando, como é que entra o jornal regional nessa história. E aí eu acabei voltando de lá meio deprimido mesmo, né, porque a gente vê que primeiro que a gente está numa situação realmente, como o Rafa falou, uma redoma, né? A gente não consegue progredir, mas eu acho que essa coisa de você não conseguir progredir tecnicamente, é evidente que um evento como esse, inclusive, eu acho fundamental. Eu sinto muito ter perdido a palestra da parte da manhã, estava num compromisso no Rio de Janeiro, não pude chegar a tempo, mas é evidente que essa questão técnica ela vai aprimorar. Mas, assim, uma coisa que eu sempre quis deixar claro, que o nosso serviço, e eu não estou falando só do Grupo Diário, não, está aqui o Abel e o Maurício, que são pessoas que, um exemplo para vocês, em 2011, na época da tragédia, eu já citei isso aqui, inclusive em alguns seminários que eu tive a oportunidade de palestrar. Em 2011, a grande imprensa embarcou em Teresópolis com toda a sua força. Nós tínhamos aqui bases montadas de Rede Globo, de Bandeirantes, de Band News. Eu dei entrevistas em inglês, em espanhol, até para emissoras japonesas, explicando o que estava acontecendo aqui na cidade. E aí, quando aquela situação deixou de ser interesse, né, vendável no Brasil e no mundo, essa imprensa simplesmente foi embora. E levou com ela a imagem de que Teresópolis estava completamente destruída. Foi a imprensa local, né, foram as emissoras locais que tiveram a responsabilidade de levantar a cabeça do teresopolitano. E aí eu não estou falando de questões políticas, não estou falando de questões, né, estruturais, estou falando de questões de autoestima mesmo, porque nós nos apegamos a mostrar as coisas boas da cidade, a mostrar que o turista não precisava ficar com medo de vir para Teresópolis, né? E eu cito sempre uma passagem que eu acho muito interessante, gostaria de compartilhar com o Leonardo, que é o seguinte: nós temos aqui um repórter da Band, por exemplo, que ele fez uma passagem, que ele começa a passagem no Soberbo, né, que é a região do Alto, lá, para quem não conhece, lá o Soberbo, aquela vista maravilhosa. Ele começa a passagem dele no Soberbo e ele faz um movimento de câmera, e quando a câmera volta para ele está em Campo Grande. Só para que você tenha uma ideia, ele deixou de lado toda a cidade, entre um ponto e o outro. Então, para quem está assistindo, né, em termos de edição, quem assiste uma matéria como essa, imagina que você vai entrar na cidade pelo Soberbo, e depois você vai encontrar o quê? Destruição, morte, não vai ter como passar. Essa imagem, quem reverteu foi a imprensa local. E aí, independente de... Eu sou crítico até hoje à questão do apego técnico, né? Tanto é que eu quis me especializar, a gente começou junto, e eu falei com o Rafa na época, não sei se você lembra, eu trabalhava em rádio, eu falei: Rafa, eu quero trabalhar com jornalismo, então eu vou estudar. Eu vou me dedicar, eu vou ver o que eu posso fazer com isso. Eu sempre tive essa preocupação. E lamento muito que muita gente de televisão em Teresópolis não tenha tido essa preocupação, porque eu acho que são profissionais sensacionais e poderiam realmente, com um pouco mais de conhecimento, produzir muito mais do que produzem. Mas, assim, como eu comecei criticando as emissoras locais, né, como foi a minha crítica que me trouxe até o momento que eu estou hoje, né, dirigindo uma empresa que tem uma certa relevância, né, no município, foi porque eu tive essa postura crítica. Hoje, né, passados aí, né, quase 10 anos desse momento, eu gostaria não de... É claro que a gente tem que criticar, muita coisa precisa ser feita tecnicamente, mas eu acho que a nossa relevância social, ela é tremenda. E eu acho que é por isso que hoje, eu vou dar um exemplo, a gente trabalha com a barrinha de notícias na nossa emissora. A gente pensa 3, 4, 5, 6, 10 vezes antes de colocar alguma coisa naquela barrinha. Porque mobiliza, muda a realidade. E aí a gente tem essa responsabilidade. Eu acho que a gente não chegaria a esse ponto se, né, o nosso cuidado com o nosso público-alvo não fosse
a nossa base de trabalho, né? Eu acho que é importante um momento como esse para a gente debater tecnicamente as nossas produções. Eu acho que é muito importante, até porque a gente vive um momento em que a nossa competição não é mais contra a TV Cidade, nem contra o Canal 11, a nossa competição é contra a HBO, contra a Globo, contra todos os outros canais que estão inseridos aí, né, no universo da TV paga. Eu acho que o grande diferencial hoje, né, eu acho que isso precisa ser dito, eu acho que eu quis começar a minha explanação aqui nesse sentido, de exaltarmos realmente a questão da função social das nossas emissoras, né? São excessivas? São. Eu acho que se a gente deixasse um pouquinho de lado os egos, né, que são muito fortes nesse meio, se a gente juntasse forças, a gente teria emissoras bem mais fortes, sem dúvida nenhuma. Não fortes tecnologicamente, fortes no sentido de terem pessoas mais preparadas, né, mais prontas para isso. Acho que a gente pode começar uma discussão nesse sentido. Obrigado.